Nós estamos trabalhando o ciclo Caminhos para Expandir a Consciência. E hoje vamos ver o tema Abertura ao Novo. Nessa abertura ao novo, nós teríamos que nos recordar algumas coisas a respeito da nova humanidade e da nova Terra, para nós irmos acompanhando esse processo individualmente ou como grupo. Nós sabemos que a nova humanidade e a nova Terra é ainda um arquétipo, é ainda um modelo que deve se manifestar. E o que nós chamamos de nova humanidade é a raça humana que vai se desenvolver aqui após a purificação global. E são almas, são mônadas. Portanto, muitos de nós estarão nesse grupo que vai desenvolver aqui a nova humanidade. Se nós olharmos o quadro humano de hoje, se nós observarmos a humanidade que está na superfície da Terra atualmente, isso é inacreditável, que vai haver uma nova humanidade. Tal é o grau de estagnação e de completo desinteresse que esta humanidade como um todo manifesta pela transformação, como se não soubesse de nada. De forma que se nós olhamos o que se passa hoje, isto é inacreditável. Mas o que está acontecendo é que a hierarquia espiritual do planeta está reunindo almas, porque a grande maioria das almas está desencarnada. A maioria está desencarnada. E a hierarquia está preparando almas, inclusive entre as encarnadas. A hierarquia está irradiando para elas os novos padrões a serem desenvolvidos. E esse impulso evolutivo que a hierarquia está emitindo nos planos internos, nos planos superiores, esse impulso está atualizando os valores nessas almas. E esses impulsos estão fazendo com que estas almas vejam mais claramente as suas metas e percebam mais claramente os objetivos da evolução aqui neste planeta. E as almas, as desencarnadas e as encarnadas, aos poucos vão renunciando àqueles projetos primários de realização pessoal e vão se lançando num outro tipo de meta, num outro tipo de finalidade, que seria elas crescerem, elas desenvolverem para se tornarem realmente entes não limitados a este planeta. De forma que as almas que estão sendo preparadas para dar este passo. No planeta Terra, na superfície hoje, a humanidade busca satisfação, alimenta egoísmo. E essa essência interior que cada um tem, ou esta alma, ou a essência desta alma, está muito reprimida, está muito pouco desenvolvida, não tem liberdade para se expandir, dados os padrões mentais, emocionais e externos e físicos desta civilização. Então, existe uma necessidade de aqueles que têm consciência da aproximação desta humanidade nova e da qual ele está podendo fazer parte, precisaria que isto ficasse mais consciente, para que
a gente não ficasse com um processo interno, guiado pela hierarquia, e um processo oposto, contrário, aqui no nível da personalidade, no nível externo da vida. Enquanto a humanidade da superfície, enquanto estes seres conscientes têm muitas metas, quase todas materiais, ou quase todas pessoais em nível de personalidade, a meta da nova humanidade é a realização interior. A nova humanidade não tem como meta nada disto que se passa aqui na superfície. Mesmo porque nós não sabemos em que estado vai ficar esta superfície depois da subida dos mares, depois deste calor que vai descer e vai mudar muita coisa, vai mudar a agricultura, vai mudar a terra, vai mudar tudo. De forma que nós não sabemos o que vai se estabelecer aqui. De forma que criar metas para cá, para o plano físico, seria realmente uma falsidade, uma mentira ou uma ignorância. Porque é preciso ver até que ponto vai chegar esta decadência, não é? Até que ponto vai chegar esta contaminação e até que ponto vai chegar este estado psíquico da humanidade da superfície, para ver como é que se pode recomeçar a partir daqui. Então a meta da nova humanidade, seja qual for a situação que estiver estabelecida, é uma realização interior, isto é, transcender o ego e libertar este ser interior. E claro que o planeta Terra, como planeta, como ser planetário, também está passando por um processo análogo, de forma que esta humanidade de hoje, assim como ela está, assim como ela se comporta, assim como ela age e com estas metas, este planeta para ela ficaria inabitável, não é? E nem ela se sentiria bem aqui com as novas vibrações e com as estimulações que este ser planetário está recebendo. Que vai acontecer uma nova humanidade, isto é seguro, porque a regência solar, a regência do sistema e a regência do planeta, que são duas entidades de nível cósmico, de consciência cósmica, tanto a regência solar quanto a regência do planeta responderam positivamente a um chamado muito mais amplo, que vem do cosmos infinito, que vem do centro da criação. Então, tanto o Sol quanto o planeta responderam positivamente a isto, de forma que a humanidade terrestre, né, está com todas as energias favoráveis, está com todos os caminhos abertos para transcender o seu ponto atual, para transcender o seu nível atual. Nós estamos até aqui nos referindo à humanidade que está na superfície, porque aquela parte da humanidade que nós chamamos de intraterrena, isto é, aquela parte da humanidade que está nos planos internos, ou aquela parte da humanidade que está nos planos suprafísicos, esta parte está em outro ponto. Esta parte não tem este mesmo conflito da humanidade da superfície. Então, enquanto as hierarquias, o Sol e a própria regência do planeta estão estimulando esta humanidade da superfície a cuidar da sua realização interior, esses mesmos impulsos estão impulsionando a humanidade intraterrena e a humanidade suprafísica a fazer o desenvolvimento que está diante deles, que não é um desenvolvimento de realização interior, porque ele já tem isto começado, mas é um aperfeiçoamento ou um aprofundamento disto. E assim nós teremos um planeta numa outra situação, numa outra condição,
não com todos os escalões da sua humanidade, seja a humanidade da superfície material, ou esta humanidade intraterrena ou suprafísica, caminhando numa mesma direção de desenvolvimento, embora em graus diferentes. Mas não como é agora, por exemplo, em que a humanidade da superfície trabalha contra o desenvolvimento do reino animal, trabalha contra o desenvolvimento do reino vegetal, do reino mineral, por aquilo que faz na superfície do planeta. E trabalha também contra este arquétipo da nova humanidade, não? Da forma como trata a si mesmo, da forma como conduz a si mesmo aqui na sua vida. Então, com essas ampliações nesta nova humanidade, isto que nós chamamos de eu consciente, isto que nós chamamos de ego humano hoje, estará mais apto para a imparcialidade, estará muito mais preparado para a neutralidade. E com a imparcialidade e a neutralidade, ele está aberto, está também se dispondo à universalidade, que é o que a humanidade precisa adquirir, esta humanidade da superfície. É claro que o homem atual, em geral, salvo exceções ou pequenos grupos, o homem atual não tem consciência destas coisas, nem cogita destas coisas, não? E ele é muito pouco fraterno, tanto perante os seus semelhantes e muito pouco fraterno também com relação aos outros reinos da natureza. Mas este homem está desenvolvendo um corpo de luz no plano espiritual e, sob o impulso desse ciclo, desse novo ciclo, esse corpo de luz está se desenvolvendo. E com o desenvolvimento deste corpo de luz, este homem, mesmo da superfície, vai poder ter mais contato com outros planetas, com outras humanidades, vai ter mais contato com seres de evolução superior, através do corpo de luz que está em formação. E também, em nível de mônada, a nossa mônada não está no plano cósmico, é um núcleo do plano cósmico, acima do corpo de luz, e a nossa mônada, então, estará mais voltada para a evolução solar e poderá também, com os serviços que o corpo de luz presta no nível espiritual, estar se integrando nestas outras evoluções que estão disponíveis aos seres do sistema solar como um todo. Então, quando nós falamos de nova humanidade, nós estamos nos referindo a mônadas, não? A espíritos. Estamos nos referindo a almas, encarnadas ou não. E levamos em conta que está havendo um desenvolvimento nestes planos, apesar de aqui no mundo da superfície e no plano consciente da humanidade não se vê sinal destas coisas. Mas isto não quer dizer que não estejam acontecendo, e isto não quer dizer que isso não esteja em progressão, que isso não esteja em evolução. Agora, surgirá também aquilo que se chama de nova Terra. Esta nova Terra pode ser considerada uma exteriorização, uma forma externa que tem consonância com a essência do planeta. A essência do planeta. A essência do planeta não é material. A essência do planeta é de uma sutileza e de uma grandeza, de uma grandiosidade que o planeta ainda não está manifestando, porque o planeta não teve ainda certas expansões de consciência. É por isso que pode suportar esta humanidade na sua superfície. Porque um planeta mais avançado não poderia suportar essas atividades aqui na superfície. Então,
esta consciência planetária está evoluindo e está se sintonizando com metas mais profundas. E isto tudo se dará, isto tudo surgirá, ficará evidente após a transição que já está em ato. Vocês estão vendo, não, em certas áreas do mundo, que a transição já é evidente, que a purificação já é evidente. Mas enquanto isto não se der de forma global, enquanto isto não estiver realizado de forma global, tudo isso que está se falando é um modelo, é uma meta, é algo que acontece nos outros planos, mas que nós teríamos que ir nos preparando para isso. Porque aqui, nesses planos externos e nessa atual situação, há muito pouco o que fazer, muito pouco o que evoluir, a não ser nós nos mantermos na máxima harmonia possível, numa ausência de conflito, não é? Irmos nos mantendo dentro de um espírito positivo, numa vibração construtiva e harmoniosa. Isto é o que podemos fazer aqui. E no mundo intraterreno, isto tudo já existe, isto tudo já está implantado, isto já é vivido. E nos níveis suprafísicos, nas civilizações suprafísicas e também nas civilizações intraoceânicas, isto já é algo muito mais realizado. Não é necessário nós esperarmos que a nova Terra esteja manifestada para nós colaborarmos com ela. Não, não é necessário. Nós podemos colaborar com ela desde já. Aqui no plano físico, fazendo o nosso melhor e fazendo também até o impossível, não? Para que se mantenha uma certa harmonia, para que se mantenha uma certa beleza, uma certa ordem. Então estaremos colaborando, mesmo que isto parece que não influi, mas isto influi, porque isto tem muito valor nos planos internos, e isto reflete na situação dos planos internos. A nova Terra, então, ela não vai surgir de movimentos sociais. Inútil estar fazendo movimentos sociais, porque daí não vai sair absolutamente nada com respeito aos novos padrões. E muito menos movimentos políticos ou movimentos ideológicos. Esta nova Terra é um estado de consciência que não tem como se implantar atualmente nestas estruturas. Esse estado de consciência não tem como se implantar aqui, não tem como desenvolver aqui. Isto é algo na consciência e que vai refletindo em certos setores da vida. Vai refletindo. Vocês veem em todos os setores do trabalho em que vocês estão empenhados em se coligar com a nova Terra, com a nova humanidade, vocês veem como isto é relativo e como isto pode ir acontecendo, mas muito relativamente, por causa de toda a situação de densidade e por causa de toda a estrutura que está aí e que é irrecuperável, a não ser depois de uma purificação global. Então, a semente disto, aquilo que é a essência disto, poderá reaparecer ou poderá desenvolver de outra forma, claro, com os impulsos e com a ajuda, não? Da consciência do Sol, da própria consciência do planeta e da hierarquia espiritual do planeta. Se esta civilização ela reconhecer a sua situação atual, por isso que é importante com os grupos mais lúcidos e com os indivíduos mais despertos nós falarmos nestas coisas, porque se dentro da civilização atual um ou outro reconhece esta situação de total ruína desta civilização e de tudo o que se passa, então, quem reconhece isto vai ter a possibilidade de encontrar dentro de si uma outra situação, que não tem nada a ver com esta. Mas para essas almas ou essas criaturas reconhecerem que dentro delas algo já está pronto para a nova humanidade, precisa que elas reconheçam
esta realidade da vida externa e da civilização atual. Se a gente se ilude ainda com respeito à situação da humanidade atual, se a gente ainda está iludido ou esperando algo disto, algo efetivo, dentro de um plano evolutivo superior, com isto nós deixamos de perceber até que ponto dentro de nós esse trabalho novo está feito. Percebe? Então, muitos estão com esse trabalho dentro em formação, ou muitos estão com esse trabalho em andamento, muitos estão conscientes como almas, como mônadas, de tudo o que ocorrerá e de tudo o que será predestinado para este planeta e para esta humanidade. Mas para os indivíduos conscientes, para as personalidades poderem perceber o que realmente já existe dentro de si nessa situação, eles precisam ver esta ruína que é o mundo externo e que é esta humanidade que está aí na superfície, como ela é. Porque senão ele fica como que com um véu diante de si e não consegue perceber o que dentro dele já está pronto. Então é muito importante esta conscientização. Essa nova vida e essa nova humanidade penetrou silenciosamente em certas consciências. Estamos referindo a esses encarnados, não? Então, esta nova vida, esses impulsos penetraram muito silenciosamente. E muitas pessoas, muitos indivíduos foram descobrindo, foram desconfiando, foram percebendo que não tinham mais possibilidade de viver como vinham vivendo. Mesmo que não encontre uma forma completamente nova de viver, porque não existe indícios, mas a forma nova de vida ainda não está aqui, e nem a forma da humanidade. Mas aqueles que já despertaram estão percebendo que não podem mais continuar vivendo como vivem. E esta constatação, se ela se transforma numa insatisfação, que elas não podem mais viver segundo esses costumes, então isto vai lhes aumentando a lucidez, isto vai lhes aumentando o processo interior de lucidez, de realidade, de ver claro. E aí pode até se transformar num colaborador ou numa energia que vai colaborar com esta gradual transição da humanidade e da Terra. Embora alguns, mesmo constatando isto, reconhecendo isto, tenham dificuldades, essas dificuldades são dos corpos. Essas dificuldades não são do ser interior. Porque se o indivíduo descobre isso, percebe isto e se coliga com isto e tem internamente esta meta, então o seu ser interior para esta etapa está claro. Ele tem clareza. O que não tem clareza, o que está viciado, ou que está doente, ou que está contaminado, ou o que tem hábitos retrógrados são os corpos. Ou é o corpo mental, ou é o corpo astral emocional, ou é o etérico físico, ou são os três. Mas pode ser que um desses três, ou dois desses três, possam colaborar com o terceiro, que pode estar ainda não totalmente disponível para esse processo. Então, quando nós fazemos trabalhos com os corpos, quando nós fazemos um procedimento, quando cuidamos da saúde, ou quando nos voltamos para a cura dos corpos, tanto mental, quanto emocional astral, como etérica física, e com tantos recursos que dispomos, nós estamos fazendo isto não como se fosse a medicina, mas estamos fazendo isso em colaboração com aqueles seres internos que precisam desses corpos
para eles se manifestarem, para eles poderem irradiar a sua vibração aqui fora. Aqueles que percebem esta mudança, esta transição, teriam que, nesta etapa, renunciar ou rejeitar tudo aquilo que não é aplicável à evolução, tudo aquilo que é contrário a esta evolução. Teria que ter esta força, teria que ter esta decisão. Então, aquilo que é contrário, aquilo que leva na direção contrária, procurar rejeitar, ou procurar lidar com isto de uma forma destacada, de uma forma neutra, não envolvida, que é para poder, dentro da lei do serviço, eventualmente, trabalhar estas coisas, ou rejeitá-las, se for o caso de evitar uma interrupção do próprio processo evolutivo. Hoje, os mundos distantes, os mundos internos, as formas de vida, as civilizações que nós já sabemos que existem em outros planos de consciência, em outras dimensões, ou quem sabe até no plano físico, em algum mundo deste cosmos, nós teríamos que ter esses mundos, teríamos que ter estas coisas como coisas reais e não como lendas que não têm nada a ver conosco, não como literatura somente, ou como mitos, como histórias, mas teríamos que ter isto como coisas reais, porque aí vamos percebendo dentro do nosso ser essas presenças, vamos reconhecendo, não, que tudo isso está aqui. O retardamento da consciência humana nesse sentido se deve também à falta de atenção que se dá às coisas que nós já conhecemos por informação. Então, quando nós ficamos conhecendo uma coisa, quando nós temos uma informação, se nós não damos atenção, se nós não cultivamos aquilo, nós vamos ficando retardados com respeito ao ponto em que estávamos. Então, um indivíduo, ele pode não regredir na escala evolutiva, isto é, um indivíduo pode não voltar a ser um animal. Então, na escala evolutiva, ele não regride. Mas na escala humana, ele regride. Então, ele se torna um retardado diante da energia que está disponível diante dele. Ele chega a colocar outras coisas como prioridade a ele estar sob esse fluxo, a ele estar sob esta fluência. Isto por não dar atenção às coisas que já chegaram até ele. Porque aqueles que não têm que dar atenção a estas coisas nunca ouvem falar nisto. 90% da humanidade não ouviu falar nestas coisas desta forma. Aqui é 10% que recebeu esses sinais. E esses que receberam esses sinais devem dar atenção, devem ficar atentos, devem se dedicar a isto de alguma maneira, porque senão ficam retardados com relação ao nível energético que já adquiriram. E quando nós não temos olhos para isso, e quando nós não temos cuidado, amor por isto que estamos recebendo, nós perdemos a capacidade de sintetizar. Então, deixamos de fazer as coisas nos tempos certos, ficamos retardados com respeito a tudo que temos que fazer, com respeito às tarefas, não conseguimos sincronizar os nossos movimentos com a necessidade daquilo que está sendo pedido, compreende? Como isto reflete. Então, como isto, estamos falando daqueles 10% de seres resgatáveis. Não estamos nem considerando esses 90% que estão aí para dormir, para comer, para gozar, para ganhar dinheiro, para evoluir dentro do karma material.
Nós estamos falando dos 10% resgatáveis. Entre esses, não, tem esses que não estão conseguindo sintetizar, não estão conseguindo fazer uma síntese correta, não estão conseguindo fazer uma síntese à altura daquilo que tem chegado até eles como energia. E aqui tem um ponto que quase todos nós teríamos que cuidar. Quase todos nós, não? Que é a nossa atitude diante daquilo que é convencional. Aquilo que é convencional, mesmo aquilo que é convencional positivo, isto, do ponto de vista desta energia, é considerado obstáculo à evolução. Então, nós estamos dentro de muitas convenções, óbvio. Estamos dentro de muito convencionalismo, muitas coisas. Mas nós não teríamos que estar presos a isto. Nós teríamos que reconhecer que estamos dentro de convenções, mas ao mesmo tempo sabemos que toda convenção é um obstáculo à evolução. Então, estarmos nessas convenções, estarmos nesses convencionalismos, e cada um de vocês sabe o quanto são convencionais, não? Em tantas coisas, desde coisas simples, físicas, até coisas mentais importantes, não para a maioria. Então, como esse convencionalismo está muito na raiz de tudo, e como isto é um obstáculo à evolução, isto nós teríamos que reconhecer. Principalmente quando estamos lidando, como aqui neste trabalho, com isso que chamamos de grupo semente. Com isso que estamos chamando dos jovens ou das crianças. Então, se aqui entra o convencionalismo, que mesmo que a gente não queira, acaba entrando, porque existe lei de hereditariedade, existe tantas circunstâncias terrestres, terrenas, que aquele tanto de convencionalismo não pode estar ausente, não? Mas nós teríamos que estar atentos a isso, porque teríamos que, conhecendo o convencionalismo no qual estamos todos encaixados, perceber isto e procurarmos libertar aqueles que ainda não estão totalmente comprometidos com isso. A nossa mente, dentro das suas leis, ela tem todo o direito de começar a imaginar coisas positivas. A nossa mente, dentro das suas leis, ela tem todas as possibilidades, inclusive de fazer combinações de energias mentais, desde que sejam coisas que estejam sintonizadas com a meta evolutiva, com a meta espiritual. E mentalmente nós temos o direito, por lei, de estarmos cuidando desses modelos. Com a nossa mente nós podemos estar trabalhando com esses projetos, porque a nossa mente, o nosso corpo mental, a nossa energia mental, o nosso pensamento, ele pode estar muito mais livre do que está. E aí precisaria ver o que estamos fazendo do nosso pensamento, porque o nosso pensamento, aquilo que ele pode criar, aquilo que ele pode urdir, aquilo que ele pode combinar no plano mental, isto não está preso pelas coisas kármicas daqui, pelos corpos físicos, pelo corpo emocional. O nosso pensamento está muito mais livre, o nosso pensamento tem muito menos limite do que os nossos outros corpos, ou até do que a nossa vida kármica externa aqui. E se o pensamento está voltado para o novo, para esses princípios, se o pensamento está voltado para aquilo que nós sabemos que é real, que está no plano, que é um arquétipo, mas que ainda não existe,
Se o pensamento está voltado para isto, muitas circunstâncias, mesmo no plano físico, vão mudando. As coisas não ficam como estão. Isto é, então, muitas vezes, nós não podemos trabalhar diretamente uma situação física. Muitas vezes, nós não podemos trabalhar diretamente um estado emocional de uma pessoa. E muitas vezes não podemos trabalhar a qualidade mental, o estado do corpo mental de uma pessoa. Mas o pensamento está fora de tudo isso. O pensamento pode voar além disso tudo. Então nós teríamos que ter o nosso pensamento como um instrumento de trabalho muito importante nesta busca do novo e nessa implantação, não, do novo, que é muito gradual. Um pensamento correto, um pensamento realmente coligado com essas metas, um pensamento que esteja fiel e firme, como a gente vê o pensamento de alguns, são muito poucos, mas existem esses que têm o pensamento firme, o pensamento ali na meta. Isto pode não estar dando resultados palpáveis aqui, mas isto está como que acendendo chamas, isso está acendendo focos de energia superior, focos de energia evolutiva, construtiva, nos planos internos da vida. Então, mesmo que nós tenhamos um pensamento que para nós é correto e evoluído, e que vejamos que aqui o seu emprego e a sua utilidade é muito relativa, esse pensamento não deveria deixar de ser alimentado. E nós não deveríamos abandonar este pensamento, porque este pensamento está acendendo as forças, está acendendo coisas nos mundos internos, nos planos sutis. E nenhum de nós sabe o que estas centelhas de luz, o que estes impulsos podem criar nos planos internos e nos planos sutis e que depois vão refletir aqui ou vão encarnar aqui quando chegar o momento. Então nós teríamos que ter muito cuidado quando vivemos o convencionalismo, como é normal, quando nós vivemos o convencionalismo, para nós não ligarmos o nosso pensamento a isto. Deixa que esse convencionalismo corra automaticamente, mas não se ligue a isto. Nós podemos nos prestar a isso. Como um ator que está representando num palco de teatro, ele representa todos os papéis convencionais, não é? Então, nós representamos todos os papéis convencionais, mas é preciso cuidar para o pensamento não confirmar, para o pensamento não se ligar a isto, para o pensamento olhar isto como uma circunstância, como uma coisa que está vivendo atualmente, mas cuidar para que o pensamento não se identifique com isto, porque aí vai haver sim a possibilidade deste pensamento estar mais livre para criar nos planos internos e para que isto vá então se refletindo aqui para ir preparando uma base para uma nova dispensação, uma base para aquilo que virá. Cada momento que nós vivemos traz uma possibilidade. Não existe momento que a gente vive que não esteja trazendo alguma coisa, alguma oportunidade. É que nós somos tão convencionais que não nos damos conta daquilo que cada momento que passa está nos trazendo como oportunidade de emergir deste marasmo, de emergir desta situação humana geral.
Não existe quem não tenha oportunidade. Não existe ninguém em nenhum reino, nem no reino animal, nem no reino vegetal e nem no reino mineral. Não existe ser, não existe partícula que não tenha hoje esta possibilidade de ir além dos seus limites. E nós teríamos que ter olhos para ver isto. Teríamos que ter ouvido para escutar os sons dessas possibilidades. Teríamos que ter tato para sentir o que está chegando para nós como possibilidade, como oportunidade, porque a maioria está cega, muda e surda para essas possibilidades. Mas essas possibilidades chegam para todos e chegam para tudo. Nós é que precisaríamos estar mais despertos. Nós teríamos então que ter na nossa mente uma clareza um pouco maior daquilo que é velho e daquilo que é o novo. Mesmo que isto não seja muito claro, mas nós teríamos que ter olhos para isso. Nós teríamos que estar indagando, teríamos que estar buscando, teríamos que estar pesquisando para ver quando estamos lidando com o velho e quando estamos lidando com o novo. E quando tivermos que continuar lidando com o velho, porque todos nós teremos que continuar, enquanto existir o homem velho em nós, nós teremos que lidar com o velho. E o homem velho é antigo, né? Então, é quando você está lidando com o velho, quando você está lidando com aquilo que já passou, quando você está vivendo em função do seu passado, quando você hoje está preso numa coisa que você amarrou lá no passado, quando você está vivendo em função do que aconteceu ontem, quando você continua vivendo em função de uma coisa que aconteceu anos atrás, é preciso acabar com isto. Precisa que você veja e decida acabar com isto. Isto é o velho, isso ainda está aí, mas isto é o velho. E você vai ver o novo, você vai se voltar para o novo, você vai invocar o novo, porque o novo tem força. O novo tem força para dissolver isto, ou o novo tem força para mudar isto. O novo, não? Tanto pode ser a sua alma, o seu eu superior, como pode ser a sua mônada, como o novo pode ser um desses modelos que estão aí para serem implantados. Então este novo é uma palavra muito ampla e cada um de nós a compreende dentro das suas possibilidades, se dirige a ela segundo a própria disposição e segundo também a graça que possa receber do alto para ver essas coisas mais claras.